brincar com os animais, Sim, meu Senhor. com os leões, Aleluia. porque não havia pecado, não havia nada que pudesse fazer mal. Sim. Mas o diabo, o Satanás, Sim, meu Deus. o dragão, Sim, Jesus. a antiga serpente, desde que ele queria se exaltar lá no céu, Deus o Abençoa, precipitou Senhor, na meu irmão terra. Caleb, Jesus. E ele, como não tem poder suficiente de Abençoa lutar ele, contra Jesus, Deus, ele enfureceu-se contra os filhos de Deus. Sim, verdade, Jesus. E quando ele viu que havia um casal que vivia em paz, um casal que era filho de Deus, Sim, com meu a sua Senhor. filha, Adão e Eva, que viviam em paz, o diabo entrou na serpente e enganou a Eva Sim, meu Senhor. para fazer aquilo que Deus lhes tinha dito que não fizesse. Verdade, Jesus. Que no dia em que tivessem comido daquela fruta, Sim. que nós até hoje nunca descobrimos qual foi aquela fruta que Adão e Eva comeram para que se achassem nu. E através daquela desobediência causou todo o estrago que nós temos na humanidade hoje. Sim, Jesus. O diabo conseguiu enganar a Eva e a partir daquele momento, aquele foi um grande fracasso dos filhos de Deus. A partir daquele momento, o homem começou a sofrer, porque depois daquela queda, o mundo nunca mais foi como era antes. Verdade, Senhor. Aí começou a surgir toda a violência. E nós vemos que a partir daquele momento, quando o diabo conseguiu enganar os filhos de Deus, Adão e Eva, eles nasceram 2 filhos. Sim. Mas aqueles filhos não podiam mais viver em paz. Aquela família já não podia viver em paz, porque Satanás tinha entrado para destruir aquela família. E Jesus advertiu, dizendo que o diabo vem para matar, para roubar e para destruir. Essas são as 3 coisas principais que o diabo faz: é matar, roubar e destruir. O diabo está presente na vida de muitas pessoas. O diabo está presente em várias casas. O diabo está na porta da tua casa. Ele está querendo entrar para destruir, para roubar e para matar. É verdade. Ele está ali procurando uma ocasião para destruir o teu casamento. O diabo está procurando uma oportunidade para destruir os teus filhos, para enganá-los a ganharem dinheiro com facilidade, vendendo drogas, mexendo em coisas erradas. Sim, Senhor. O diabo está bem na porta da tua casa tentando entrar, se ele encontrar uma oportunidade para enganar a tua filha e fazer dela uma mulher de rua, para fazer dela uma prostituta. O diabo está batendo na tua porta. Ele está te observando quando você vai para o trabalho. Ele está querendo destruir o teu casamento. Ele está querendo destruir a tua felicidade. Ele está querendo destruir a tua saúde. Verdade. Porque esse é o trabalho do diabo. É verdade. Ele só vem para matar, para roubar
e para destruir. É verdade. É o trabalho dele. Da mesma maneira que ele conseguiu destruir a primeira família que Deus colocou lá no Jardim do Éden. E através daquela destruição que ele conseguiu fazer, causou toda a maldade que nós temos hoje. Causa toda a morte que nós temos hoje. É verdade. Causou toda a violência, toda a prostituição, todas as traições, todos os assassinatos que nós temos hoje foram causados por causa da desobediência à palavra de Deus. É verdade, é verdade. Porque o diabo enganou a Eva e eles caíram na transgressão. Mas Deus, que é rico em misericórdia, quando ele viu que toda a humanidade estava se perdendo, porque a partir daquele momento que Adão e Eva pecaram, todos nós que nascemos nesse mundo, nascemos pecadores. Nós nascemos pela união do nosso pai e da nossa mãe. E esse nascimento é através de pecado. É verdade. A Bíblia diz que nós nascemos em pecados, concebidos na iniquidade. E viemos aqui nesse mundo proferindo mentiras. Por isso que nós não precisamos frequentar um centro de formação para aprender a mentir. Nós não precisamos frequentar uma escola para aprendermos a trair a nossa esposa ou o nosso marido. Nós não precisamos ter uma formação disso aí. Mas a nossa natureza já é uma natureza que nos leva a praticar tais coisas. E são essas coisas que nos levarão à destruição da nossa alma, se nós rejeitarmos o caminho provido por Deus para a nossa salvação. Sim, Jesus. Aleluia. Deus é tão bom, Deus é tão maravilhoso. Mesmo vendo o homem na condição de queda, mesmo vendo o homem na condição de nascer no pecado, Aleluia, Jesus. e ele não tinha mais nenhuma oportunidade Bom dia, minha filha. de poder se salvar. Deus te abençoe, viu? Mas Deus, como diz a Bíblia no livro de João, capítulo 3, verso 16, porque Deus amou o mundo de tal maneira Aleluia, Jesus. e enviou o seu Filho unigênito, Verdade. Aleluia. para que todo aquele que nele crê não pereça, Sim. mas tenha a vida eterna. Amém, Jesus. Aleluia. Jesus foi o caminho provido por Deus para que tenhamos a vida eterna. Jesus, o caminho provido por Deus, Sim, meu Senhor. quando ele estava aqui nessa terra, Aleluia. o trabalho dele era para salvar a humanidade. Jesus não veio para destruir ninguém. Jesus não veio para condenar ninguém. Jesus não veio para que o mundo perecesse, porque o mundo já estava perdido. Mas Jesus veio para salvar a humanidade. Amém, amém. Por isso que durante o viver do nosso Senhor, ele só fazia o bem. Nunca fez mal algum na sua vida. O trabalho dele era ajudar os pobres. Era anunciar o reino dos céus aos pobres. O trabalho de Jesus era de perdoar. Não importava, Jesus não se importava com que tipo de classe que a pessoa pertencia. Que fosse pobre, que fosse rico, que fosse pecador, qualquer um,
Jesus veio e ajudava esse tipo de pessoas. Não importava o pecado que a pessoa tinha cometido, mas quando se aproximava de Jesus, Jesus era a solução, Jesus era o perdão, Jesus era a cura, Jesus era a libertação. Glória a Deus. Jesus só fazia o bem. Jesus só curava os doentes. Jesus nunca condenou ninguém. Verdade, Senhor. Jesus nunca desprezou ninguém. Um dia Jesus estava pregando e de repente ele viu uma multidão se aproximando. E no meio daquela multidão estavam arrastando uma mulher. Uma mulher que foi flagrada traindo o marido. Uma mulher que foi pega no flagrante, em pleno adultério, traindo o seu marido. E os fariseus que viram aquela mulher fazendo aquilo, eles sabiam que de acordo com a lei que Deus tinha dado no Velho Testamento, toda mulher que era apanhada no adultério, todo homem que era apanhado no adultério, ele tinha que ser morto por apedrejamento. E aquela mulher foi pega traindo o marido. E a lei de Deus dizia que ela tinha que ser condenada à morte, tinha que ser apedrejada. E quando levaram-na diante de Jesus, os fariseus disseram: Mestre, essa mulher foi pega no adultério, estava traindo o marido, e de acordo com a lei, ela deve ser morta por apedrejamento. Mas o que o mestre diz? Jesus não disse nenhuma palavra. A mulher estava pronta para ser apedrejada. Ela tinha caído. O diabo a enganou, como o diabo tem enganado muitas mulheres e muitos homens também, que traem os maridos e traem também as esposas. De acordo com a lei de Deus, todo aquele que pratica tal ato deve ser morto por apedrejamento. Sim. Mas Jesus não veio para matar ninguém. Verdade, Jesus. Jesus Glória a veio Deus. para conceder o perdão. Amém. Glória a Deus. E Jesus olhou para os fariseus que estavam insistindo para matar, para destruir a vida daquela mulher. Jesus olhou para eles e disse: aquele que nunca cometeu pecado, Sim. seja o primeiro a atirar pedra nessa mulher. E a Bíblia diz, começando pelo maior até o menor, todos eles foram acusados pela sua consciência e deixaram aquela mulher e foram-se embora. Jesus se levantou e olhou para a mulher e disse: cadê os teus acusadores? Não te condenaram? Ela disse: não, Senhor. E Jesus lhe disse: eu também não te condeno. Vai e não peques mais. Aquela mulher foi salva por Jesus. Ela estava pronta, ela estava culpada de morte, mas Jesus perdoou e salvou a vida dela. Todos nós, por causa dos nossos atos, por causa do nosso comportamento, muitos dentre nós temos traído nossas esposas, temos traído os nossos maridos, temos desobedecido aos nossos parentes, temos feito coisas que são contra a palavra de Deus e somos dignos de morte. Mas Jesus não veio para matar. Jesus veio para nos libertar. Jesus veio para nos conceder o perdão. Por isso que o seu sangue foi derramado na cruz, para você obter o perdão. Mas um desses dias, Jesus Cristo virá pela segunda vez, como o leão da tribo de Judá. Naquele dia não haverá perdão.
Naquele dia não haverá misericórdia, porque nós estamos nos preparando por um dia que é chamado o dia do Senhor. Esse dia é chamado dia grande e terrível. Esse dia está se aproximando, onde a Bíblia diz: vem ardendo como fornalha, e todos aqueles que praticam iniquidade, todos aqueles que cometem impiedade, todos os que são soberbos, que não têm se arrependido, que não têm aceitado o caminho provido por Deus para a salvação, a Bíblia diz que o dia que está vindo os abrasará, os queimará, em outras palavras, e fará com que eles se tornem cinza. Esse é o dia que está se aproximando, meus irmãos. Esse dia não está longe. Esse dia está se aproximando. Esse dia pode ser daqui a um mês. Esse dia pode ser hoje à noite. Porque Jesus disse: ninguém sabe o dia nem a hora em que virá o Filho do Homem. Mas Jesus nos deu sinais. Porque os discípulos perguntaram a Jesus: quando será o dia da tua vinda? Jesus disse: ninguém sabe o dia nem a hora, nem os anjos, nem o Filho não sabe, mas somente o Pai. Somente o Pai sabe quando será esse dia. Mas Jesus nos deu alguns sinais pelos quais nós iríamos reconhecer, iríamos perceber que aquele dia estava se aproximando. Jesus disse: uma nação se levantaria contra outra nação. Jesus disse: haveria guerra em diversos lugares, haveria terremotos em diversos lugares, a iniquidade se multiplicaria. Jesus disse que os filhos se levantariam contra os pais. Jesus disse: o amor de muitos esfriaria. E tudo isso nós temos presenciado. Nós estamos vendo diante de nós os sinais que Jesus disse que estariam acontecendo antes da sua vinda. Nós estamos enfrentando uma pandemia que não atingiu apenas alguns países, mas atingiu todos os países no planeta Terra, onde milhares e milhares de pessoas morreram. Será que a pandemia não te despertou até agora? Será que você ainda continua dormindo? Será que você ainda continua pensando que esse mundo vai continuar existindo para sempre? Talvez essa pandemia que veio, talvez tenha sido um sinal para que você desperte do sono, para que você compreenda que esse mundo não continuará vivendo da maneira que está vivendo. Aquilo veio para mostrar para você e para mim que não há segurança nesse mundo, nessa terra. A terra está sendo dirigida pelo diabo. E Deus não vai permitir que os seus filhos continuem vivendo nessas condições por muito tempo. Jesus disse: eu vou vos preparar um lugar, e depois de ter prepará-lo, virei para vos buscar. Existe um lugar melhor que Jesus foi nos preparar, e essa terra já foi condenada para o juízo. A Bíblia diz que a terra e o céu que hoje existem estão sendo guardados como tesouros para o fogo. Essa terra, um desses dias, será queimada. Essa terra, um desses dias, será purificada com fogo. O fogo queimará essa terra para ser purificada,
para que Deus possa estabelecer o seu reinado nessa terra durante o período que é chamado o milênio. Jesus não pôde estabelecer o milênio com pandemias, com mortes, com bebedeiras, com prostituição, com assassinatos, com a violência no mundo. Jesus não pôde estabelecer o seu reino dessa maneira. O reino de Jesus será um reino de paz durante 1000 anos. É chamado de milênio, onde não haverá morte, onde não haverá sofrimento, onde não haverá ladrões, onde não haverá assassinatos, onde não haverá necessidade de policiais na rua, onde não haverá necessidade de segurança humana, porque haverá uma paz que será estabelecida no reinado do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós estamos nos preparando para esse dia, meus irmãos. Por isso que Jesus enviou a sua palavra. Amém, Jesus. Por isso que Jesus nos enviou para pregarmos o Evangelho. Para te dizer, meu irmão, que tudo que você pode ganhar nesse mundo, nada vai proporcionar uma paz para você. Verdade. Todo o trabalho que você pode labutar com dureza, com sofrimento, com muita força, esse trabalho não te colocará naquele lugar de paz. Todo o dinheiro que você pode ganhar nesse mundo, nessa terra, nenhum dinheiro, nenhuma riqueza pode proporcionar para você a riqueza. Nenhum rico, até o homem mais rico desse mundo, não pode comprar a vida eterna. É verdade. O caminho que Deus estabeleceu para que nós tenhamos a vida eterna, para que tenhamos acesso naquele reinado do milênio, esse caminho se chama Jesus Cristo. Amém, aleluia. E quando ele estava andando nessa terra, ele se encontrou com um jovem rico. A leitura que nós fizemos, Sim. ele perguntou a Jesus: mestre, o que eu devo fazer para ter... Bom mestre, o que eu devo fazer para ter vida eterna? Muitas pessoas nesse mundo não se preocupam com a vida eterna, só se preocupam com os bens materiais. Esse jovem rico, ele tinha tudo, ele tinha riqueza, ele era próspero, era jovem, mas ele já tinha a sua vida garantida. Ele tinha muita riqueza. Talvez tivesse fazendas, talvez tivesse casas, talvez ele tivesse fazendas, riquezas, carros. Ele tinha tudo. Mas ele sabia que ainda não tinha vida eterna. E foi perguntar a Jesus: o que eu devo fazer para ter vida eterna? Verdade. Jesus lhe disse: Não. observa os mandamentos. Ele perguntou: quais mandamentos? E Jesus lhe disse: não matarás, Verdade. não furtarás, honra o teu pai e a tua mãe, Amém, Jesus. ama o teu próximo como a ti mesmo. Amém, aleluia. E esse jovem que era rico disse para Jesus que eu faço isso desde a minha mocidade. Sim. Ô irmãos, tem muita gente que acha que só por pertencer numa igreja Sim. já tem a vida eterna. Oh, Deus. Talvez você esteja enganado, porque a vida eterna não se encontra numa igreja. Verdade. A vida eterna não se encontra com um homem. Verdade. A vida eterna não se encontra com uma organização, com uma denominação. É verdade. Muitos pensam que a igreja a que eles pertencem é o caminho para a vida eterna. Talvez você não seja mais justo do que esse jovem rico, Sim, verdade. porque quando Jesus lhe apresentou os 10 mandamentos, ele disse que cumpria todos os 10 mandamentos. Você e eu
não cumprimos os 10 É mandamentos. verdade, meu irmão, é verdade. Muitos dentre nós temos desobedecido a palavra de Deus desde a nossa mocidade. Os 10 mandamentos, nenhum de nós aqui pode levantar a mão para dizer que eu cumpri todos os 10 mandamentos na minha É vida. verdade. Mas esse jovem rico, diante de Jesus, que conhecia os pensamentos do coração, ele confessou dizendo que cumpria todos os 10 mandamentos. Mas mesmo assim, mesmo cumprindo os 10 mandamentos, ele sabia que não tinha vida eterna. Sim, verdade. Ele era humilde. Essa é a parte mais difícil para os crentes de hoje, Sim, meu Deus. para as pessoas de hoje. Só porque falou em línguas, acha que já tem vida eterna. Sim. Só porque pregou a palavra, acha que já é melhor que todo mundo. Só porque a sua igreja é a maior da cidade, acha que aquela igreja é o céu. Só porque se casou com um pastor, só porque é filho de um pastor, acha que o caminho do céu já está garantido para ele. Só porque pertence a uma igreja, só porque usa saias compridas, já acha que ela é uma santa, que não precisa da palavra de Deus. Mas esse homem, esse jovem, ele cumpria todos os 10 mandamentos. Aleluia. Mas na sua consciência, ele sabia que lhe faltava a vida eterna. Verdade. E ele perguntou àquele que possuía a vida eterna: o que eu devo fazer para ter vida eterna? Sim. E Jesus lhe disse: observa os 10 mandamentos. Ele disse: eu já observo isso desde a minha mocidade. E Jesus olhou para ele e lhe disse: te falta uma coisa. Você está ocupado muito com os seus negócios. Você não tem tido tempo para Deus. Deus te dá 7 dias por semana. Você ocupa todos os 7 dias para você mesmo. Você não dá nenhum tempo para Deus. Deus enviou a sua palavra. Deus enviou a sua palavra escrita, que é a Bíblia. Aleluia. Aleluia. Jesus disse no livro de Mateus 4, verso 4: não só de pão viverá o homem, Verdade, meu Deus. mas de toda a palavra que procede da Aleluia. boca de Deus. Amém, Jesus. Amém. Da mesma maneira que a tua alma, ou seja, da mesma maneira que o teu corpo, o teu organismo precisa se alimentar do pão, da comida todos os dias, a tua alma também precisa se alimentar da palavra todos os dias. Mas quantas vezes você para ler a Bíblia? Quantas vezes você para alimentar tua alma? Verdade, Jesus. Quando você não alimenta o teu corpo, o teu organismo devidamente, o teu corpo será sujeito a doenças. Sim. O teu corpo será sujeito a vermes. O teu corpo será sujeito a qualquer doença, a qualquer pandemia que surgir, a qualquer vírus, porque a tua imunidade será baixa. Mas você cuida do teu corpo, se alimenta 3 vezes por dia, tem café da manhã, tem almoço, tem janta, ainda tem lanche. Você cuida tão bem do teu corpo que você toma banho todos os dias. Você cuida tão bem do teu corpo que às vezes você entra na academia para manter o teu corpo bem formado. Mas eu vou te dizer nessa manhã, meu irmão, tudo que você pode fazer para cuidar desse corpo, esse corpo um desses dias vai apodrecer na sepultura. Verdade. Um desses dias, a alma que está vivendo no teu corpo hoje vai sair de você. E essa alma, ela não pode morrer. Sim. A alma que está dentro de nós, que faz com que nós vivamos hoje, um desses dias, essa alma vai precisar continuar vivendo eternamente. E só temos 2 lugares. Sim, meu Deus. Um desses lugares se chama o céu. Aleluia. O céu não se entra com pecado. Verdade, Jesus. Como o hino diz, no céu não entra pecado. Verdade. No céu não entra a pessoa com pecado que não se arrependeu. Sim. Para Verdade. você entrar no céu, existe um caminho. Aleluia. E esse caminho se encontrou diante daquele jovem rico. Amém. É verdade, Jesus. Jesus lhe disse: só te falta uma coisa. Oh, brother. Vai e vende tudo que você tem. Distribua aos pobres.
e terás tesouro no céu. Aleluia. E vem e segue-me. Amém. A condição para esse jovem era de abandonar tudo que ele possuía. Era de deixar toda a sua riqueza, distribuir para os pobres e seguir-se a Jesus. Mas aquele jovem, a Bíblia diz que ele possuía muitas riquezas e ele considerou o valor das riquezas maior do que a vida eterna. Ele recusou de seguir a Jesus por causa das suas riquezas. Muitos dentre nós nem somos ricos, mas estamos recusando de seguir Jesus. Sim, verdade. Muitos de nós seguimos famosos na televisão, na internet, famosos que não nos dão nada, Verdade. jogadores que não nos dão nada, Verdade. estrelas de cinemas que não nos dão nada. As pessoas brigam por causa deles. Sim. As pessoas torcem por equipes de futebol. As pessoas brigam por essas equipes. As pessoas se matam por causa dessas equipes, por causa de um jogador que não lhes paga nada, mas estão recusando seguir a Jesus que lhes dá a vida eterna. Verdade. Tem misericórdia. Meu irmão, saiba que esse mundo vai ser destruído. Verdade. Saiba que um desses dias a tua alma vai precisar de vida eterna. Sim, verdade. A tua alma vai precisar de um novo corpo para viver eternamente. E existe apenas uma maneira, Quer não? existe um só caminho que conduz para a vida eterna. Sim, meu Senhor. Esse caminho não se encontra numa igreja. Se a tua igreja te ensina que ela é o caminho para a vida eterna, você está enganado e está perdido. Verdade. Porque Jesus diz: eu sou o caminho, Aleluia. a verdade e a Amém. vida. Amém. Para você ter vida eterna, você deve estar no caminho que é chamado Jesus Cristo. Aleluia. Jesus não é uma igreja. Jesus é a palavra. Verdade. E se Glória. a igreja que eu pertenço não ensina a palavra de Deus, ela não me conduzirá para o céu. Verdade. Muitas pessoas estão trocando seguir Jesus por igrejas. Sim. Muitas pessoas preferem seguir uma igreja do que seguir a Jesus. Oh, Deus. É verdade, Jesus. Muitas pessoas preferem seguir um pastor, um ser humano, um pecador, do que seguir a Jesus. Muitas pessoas apoiam, amém. Muitas pessoas apoiam até o seu pastor que está vivendo no pecado e deixam a palavra de Jesus